Vamos? Podemos. Vamos lá, pessoal? Bom, senhores, bom dia então de novo, mais uma vez. Vamos estar falando agora sobre a gestão de riscos estratégicos, ou seja, como que a gente identifica e como a gente faz a gestão, ou seja, a mensuração do risco estratégico, que é um ponto fundamental para a gente estar vendo o alinhamento entre o risco estratégico e o planejamento estratégico. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar uma parte conceitual aqui que eu acho muito importante, porque tem a melhor prática aí, o COSO ERM 2017, ele elevou o nível da nossa área para um nível estratégico. E é isso que eu quero explicar para vocês, que é fundamental que a área de riscos corporativos tenha essa visão clara. Fato esse que antigamente a gente não tinha. Então a gente vai atacar, na verdade, esses temas que estão aí na telinha de vocês, falar do mercado, conceito, abrangência, o risco estratégico puro, a questão do risco operacional com consequência estratégica, falar, na verdade, das fases principais do risco estratégico, que vem a ser apetite ao risco, na verdade, vem a ser, na verdade, a questão da governança corporativa, incerteza crítica, que eu acho fundamental, e impacto cruzado. E aí a gente entra no feijão com arroz nosso, que é fazer a avaliação, a identificação. Aí a gente entra no nosso case do software especificamente, tá certo? Que eu acho fundamental. Então, antes disso, aí tem o nosso currículo, tá certo? Que isso já conhecem a gente vai passar um pouco batido por isso. Sou eu e a professora Sandra, estamos aqui fazendo esse webinar, tá certo? Então, temos aí o meu currículo que está colocado aí na tela de vocês, depois vocês dão uma olhadinha. E tem a da Sandra também, que está com a gente aqui já há mais de 20 anos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Brasiliano. Estamos naquela fase dual, para quem não conhece a gente. O que vem ser aquela fase dual, né? É aquela fase que a gente está saindo da fase de consultoria pura. Estamos também num processo nosso interno aqui de planejamento estratégico com os riscos estratégicos convivendo, ou seja, saindo da área de consultoria pura e entrando na área de riscos de maneira geral, tá certo? Então, nós somos consultores, estamos trabalhando ainda com a consultoria, então, dual que é duplo, trabalha com a consultoria e trabalha com a questão do software. Com a consultoria, a gente mexe com GRC, com governança, risco e compliance, e mexemos nessas áreas todas aí que os senhores estão vendo, essa colmeia toda aí, em todas as disciplinas. Do lado esquerdo, lá na ponta ali, você está vendo o risco estratégico, que é um ponto fundamental, que é, na verdade, a base para que a empresa tenha uma noção clara de quais são ou de qual é a sua exposição. Então, isso é fundamental. Tudo que a gente fazia no papel, senhores, a gente colocou isso dentro de um sistema. Por que colocamos dentro de um sistema o que era no papel? Isso é fundamental. Por causa da quarta revolução, a gente não pode ficar trabalhando mais em cima de papel, em cima de estar dando somente o suporte, né, de maneira clara e direta, em termos conceituais. Então, temos que viver a prática, e a prática hoje é vivenciada através do sistema. Então, tudo que a gente fazia no papel é jogado dentro do sistema com as melhores práticas. Nós implantamos, na verdade, o sistema nosso, o modelo nosso, em todos os níveis da governança que o IBGC exige, que isso é do nível inicial até o nível otimizado. Então, nós temos 5 níveis, tá certo, de maturidade que a empresa possui. Então, isso é importante vocês saberem que em qualquer nível dá para ser implementado o processo. Nós temos um método nosso que não é amarrado, não é fixo em hipótese alguma, e esse método nosso ele é altamente flexível, ou seja, nós adaptamos as ferramentas, adaptamos de acordo com o que a empresa necessita. Então, isso é um ponto fundamental para vocês saberem. E o outro ponto fundamental que nós vendemos, que é o que tem que ser vendido, a inteligência em risco. Então, isso é um ponto para a gente poder estar entendendo bem o processo da parte do sistema, né? Então, o conceito importante tem que casar com a prática que vem a ser o sistema, ou seja, todas as disciplinas de riscos que a empresa possui devem falar uma linguagem única, senhores. Isso é um problema grave, que no Brasil ainda várias disciplinas de riscos falam vários frameworks, falam, né, diferentes, né, matrizes de risco, e isso é, hoje em dia, praticamente inaceitável, que isso acaba ocasionando, na verdade, uma exposição grande perante a sua empresa, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental, tá certo? Dá para a gente poder estar trabalhando com isso daqui. Bom, o software de risco nosso, ele tem 2
diferenciais muito grandes, que ele integra, na verdade, todas as disciplinas, independente do tipo de ferramenta que você vai usar, é um ponto fundamental. E nós temos, na verdade, a questão da motricidade, da interconectividade em riscos, que a gente vai falar um pouco agora no risco estratégico, que ele é muito importante. A gente consegue enxergar o que o risco influencia no outro e cruza ele com a criticidade, que vem a ser, na verdade, o quê? Vem a ser a probabilidade de seu impacto. Então a gente cruza o quanto que ele influencia com o quanto, na verdade, que ele é crítico. E aí você tem uma priorização dos riscos, tá certo? Esses são dois diferenciais muito grandes em relação ao que o mercado possui hoje de ferramenta. Hoje o sistema tem 10 módulos, na verdade, né? Então vai desde a gestão de riscos, com todas as suas disciplinas, tem o módulo de não conformidade, gestão de qualidade de negócio, auditoria baseada em risco, gestão de perda, demanda regulatória, que é fundamental você controlar aquilo que é importante, você ter, na verdade, de regulatório para você poder saber o que está conforme e não conforme, um módulo específico de segurança pública, que é importante, casa com cenários prospectivos, se casar os dois, você tem uma parte de inteligência hoje, focada na parte de segurança pública, entra a parte de sistema de compliance e entra a parte de governança. Então nós temos 10 módulos hoje que dá uma cobertura geral sobre a parte de GRC, tá certo? Então nós temos aí, continuamos ainda com a parte de curso hoje somente online, via EAD, a gente não tem mais curso praticamente presencial, nós mantemos somente o presencial ainda só o MBS, o Master Business Security, o restante tudo passa a ser, na verdade, via EAD, tá certo? O blackout ou shopping pode, por exemplo, é um risco motriz? Pode ser considerado um risco motriz, André dos Anjos. Pode ser considerado. Tem que ver o que ele influencia outros riscos. Então, um blackout pode influenciar um risco, por exemplo, de assalto, um risco de furto, por exemplo. Pode originar, por exemplo, pânico no teu shopping. Se ele for materializado, pode desencadear outros riscos? Sim, pode desencadear. Então, um blackout pode ser um risco motriz se você colocá-lo numa matriz de impacto cruzado e ver a posição onde ele se encontra e os riscos que você tem no shopping. Mas pode ser considerado, ok? A gente vai falar isso um pouco mais na frente. Nós temos aí uma série de capacitações hoje em parceria com a CEAS, na verdade, certificação hoje, que temos aí a questão da certificação de gestão de riscos, certificação, né, de especialista de investigação, a certificação do profissional de segurança internacional, tá certo? Esse é um ponto importante para a gente poder estar fazendo a questão da valoração do profissional, tanto profissional de security como profissional da área de riscos. Continuamos aí com marketing de conteúdo aí forte, tanto na parte da revista, a parte dos e-books e a parte do nosso canal do YouTube. E aí vem uma série de clientes aí que você já conhece também, que não compensa eu ficar lendo aí um a um. Mas temos aí uma série dessa vivência nossos últimos 30 anos, que pega aí todos digamos assim, os ramos da indústria e os ramos aí do mercado como um todo, tá certo? Isso é um ponto, na verdade, mais fácil, tá certo? Esse é um ponto fundamental para poder estar verificando a praticidade da nossa experiência, na verdade, ok? Bom, o que eu queria falar com vocês de uma maneira clara, então. Risco estratégico. Risco estratégico, senhores, diferentemente do que alguns pensam, ele tem que estar ligado obrigatoriamente ao plano estratégico da empresa. Então você tem que entender obrigatoriamente, senhores, quais são os objetivos da empresa e qual é o plano estratégico dela, a sua estratégia. E para isso você tem que estar inserido no mercado, tá certo? Isso é um ponto fundamental, tá certo? De uma maneira prática e direta, tá certo? Então isso é um ponto de poder trabalhar de maneira clara. Então hoje nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo hoje uma era chamada pós-digital. É uma era que já ultrapassou a era digital. Estamos na era da conectividade. Vocês estão vendo aí nesse slide que está aí mostrando para vocês. Então nós estamos vivendo uma quarta revolução. Essa quarta revolução veio para poder mudar completamente o modo como nós pensamos, o modo como nós agimos de maneira rápida, tá certo? E tem que pensar o seguinte, ela veio para poder criar uma disrupção, que ela tem que ser veloz e ágil. Então nós passamos por um processo de industrialização, informatização, transformação digital e conectividade. Tem uma pergunta aí do Bruno e do André que falaram aí,
Senhores, se vocês não tiverem uma parte, um embasamento teórico grande, a prática vai ficar inócua, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para vocês. Sem a questão do embasamento teórico que a gente fala, da teoria, da academia pura, tá certo? Vocês não têm praticidade, que é o que a alta gestão das empresas reclama hoje. Então o que a alta gestão da empresa reclama hoje? Que a área de risco e a área de security, por exemplo, pode ser muito faca na boca, muito, né, faca na caveira, tá certo? Mas não tem o embasamento acadêmico, senhores. Então a briga nossa, a minha briga, durante os últimos 30 anos de mercado, é ter embasamento teórico. Se não tiver isso daí, nós ficamos a pé. Não tem jeito de você criar a prática se você não tiver a teoria. Isso, a guerra mostra isso. Explicitamente a guerra. Aliás, Clausewitz, Sun Tzu, eles foram teóricos, filósofos da guerra, que, na verdade, preconizaram as estratégias que até hoje nós usamos. Até hoje nós usamos. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, pega a melhor força guerreira do mundo, que são os Marines. Eles usam, para vocês terem uma ideia, a matriz de risco. Coisa que aqui no Brasil nem passa em usar. Eles usam matriz de risco no nível operacional, para vocês terem uma ideia. Mas estão embasados tecnicamente. Beleza? Vamos tocar a vida então. Ok. Então a industrialização, informatização, a transformação digital e a conectividade fazem parte desse contexto, tá certo? Que é um ponto fundamental. O que eu quero mostrar para vocês é a velocidade que hoje esse embasamento teórico que eu falei com vocês agora há pouco, ele está caminhando. Então, se vocês olharem aí o chat que eu estou mostrando para vocês, vão ver o seguinte, que, na verdade, quando os celulares foram lançados, há praticamente 12 anos atrás, na verdade, há quase, né, na década de 90 praticamente, final da década de 90, eles demoraram 12 anos, senhores, 12 anos para atingir 50 milhões de pessoas. O Facebook demorou 7 anos, o chat demorou 1 ano e o Pokémon demorou 19 dias. O que isso significa para nós? Que a mudança, o ciclo de produto está cada vez menor. O ciclo de mudança é cada vez menor. Então, e aí entram os riscos. Que riscos? Os riscos estratégicos. Nós estamos vivendo hoje um mundo chamado VUCA, tá certo? Complexo, volátil, ambíguo, incerto. O homem de risco, o gestor de riscos, tem que aceitar isso muito bem. Se ele não aceitar isso muito bem, ele fica para trás. Então não adianta a gente fazer um plano de segurança, um plano diretor de segurança, um plano estratégico que dure 1 ano, depende da indústria que é onde nós estamos inseridos, tá certo? Esse plano estratégico pode durar 6 meses. Não posso pensar demais. O que é isso aí? O ótimo é inimigo do bom. Então a gente não adianta fazer um plano maravilhoso. Quando acabar de fazer o plano, ele já está ultrapassado. Então ele é altamente rotativo, isso é importante, e eu tenho que estar em constante mutação. O mover-se aí é inovação. Se eu não inovar as minhas ideias, eu fico a pé, obrigatoriamente. Ou seja, eu tenho que ter uma velocidade muito grande e uma visão muito grande do mercado e da empresa. Então, hoje, para tratar de risco estratégico, eu tenho que ter uma visão do mercado, uma visão da empresa, do que é importante para a empresa. Eu não posso também dogmatizar a minha estratégia. A estratégia da empresa é a estratégia de combate aos riscos. Eu tenho que estar constantemente trocando e inovando, obrigatoriamente. Preciso entender a conectividade das coisas, a internet das coisas. Tudo é conectado a tudo hoje em dia. Tudo tem influência de causa e efeito, obrigatoriamente. Então, um pequeno fator que acontece lá na China, ele impacta o Brasil. Isso acontece de forma clara e direta, tá certo? E eu tenho que ter uma agilidade e uma abundância muito grande em lidar com o quê? Em lidar com o antagonismo. Porque com muita informação na realidade, eu vou ter o quê? Eu tenho antagonismos, ideias contrárias, na verdade. Então isso é importante vocês saberem lidar com isso. Esse é o mundo que nós vivemos. O que isso quer dizer para vocês, de uma maneira clara e direta? Que riscos e incertezas críticas vão impactar, então, riscos e incertezas críticas. O que são incertezas críticas? São, na verdade, fatores, eventos que não se tornaram ainda
que não são riscos, mas que têm poucas chances de vir a acontecer, mas se vier a acontecer, ele impacta massivamente, na verdade, o quê? Os objetivos, os gols que eu tenho que marcar e o caminho que eu tenho que seguir. Então isso é um ponto importante. Eu tenho que mensurar isso daí. Então o risco estratégico eu tenho que mensurar, ponto importante. O planejamento estratégico e riscos corporativos têm uma única missão, ele de forma integrada. Ele me dá a antecipação. A empresa faz um plano estratégico para quê? Para eu poder mensurar, na verdade, o caminho que eu vou seguir. Nesse caminho que eu vou seguir, se ele é recheado ou não de riscos, quais os tipos de riscos que eu vou sofrer ao fazer esse caminho, ao delinear esse caminho, e quais são os riscos que meus objetivos estão expostos. Então eu tenho que saber isso daí, obrigatoriamente. Então se vocês olharem, na verdade, o outro slide agora aqui, eu tenho o quê? Eu tenho as peças de um planejamento estratégico. Ponto fundamental do risco. Eu tenho que saber o quê? Quais são os riscos dos meus objetivos, ou seja, aonde eu quero chegar. Então, se olhar aí no chart, aí, tem aí umas bolinhas aí que são mais rosinhas, aí, que são os objetivos. Posso ter o objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Aonde que eu vou chegar? São os gols que eu quero marcar, o gol a ser atingido. Esse gol a ser atingido, área de risco hoje, tenho que verificar se esse gol a ser atingido está dentro do meu apetite de risco, ou seja, se não vai expor demais a minha empresa, a minha instituição. Exemplo disso, quero dobrar meu número de clientes. Eu tenho estrutura para isso? Ao dobrar o número de clientes, que tipo de exposição, tipo de risco que eu vou sofrer? Tá certo? Então isso é um ponto importante. Então a área de risco vai avaliar isso daí, tá certo? E um ponto importante, qual o caminho a ser seguido? Caminho, que é a estratégia, tá certo? Como que eu vou chegar? Então, que ação que eu tenho que fazer, ações que eu tenho que fazer, iniciativas que eu tenho que fazer para poder atingir aquele gol. Então, a área de risco, hoje, um ponto fundamental para avaliar o risco estratégico, é ter que avaliar esses dois pontos importantes do planejamento estratégico, o seu objetivo e a sua estratégia, especificamente falando. Se ela estiver recheada de problema, eu tenho que remodelar de novo o meu planejamento. Muito bem, independentemente da metodologia que eu vá usar. Você sabe bem disso que tem várias metodologias. E aí entra um outro ponto fundamental. A área de risco tem que saber mergulhar na metodologia que a empresa possui. Se eu vou usar, por exemplo, a roda estratégica da Cynthia Montgomery, por exemplo, tá certo? Eu tenho que entender o que vem a ser isso, entender que o núcleo duro é o que está no meio e o que está em volta ali são as áreas consideradas estratégicas e os meus objetivos. Tenho que entender, na verdade, a cadeia de valor de Porter, onde eu tenho a atividade principal e as atividades secundárias, as atividades de apoio. Então eu tenho que entender isso daí. O foco meu vai ser em cima de quê? Das atividades principais. Então eu tenho que focar em cima disso, obrigatoriamente. Nas atividades principais, eu não posso deixar que riscos venham a acontecer, porque se balançar minha cadeia de valor, balança meu objetivo e a minha estratégia não vai ser cumprida, tá certo? Porque a estratégia é a cadeia de valor da forma como foi desenhada, de uma maneira clara e direta. Então isso é importante saber isso daqui, tá certo? Já vou falar nisso já, risco sistêmico. Já vejo já com você. Eu tenho que saber também se a empresa vai usar, por exemplo, a questão da estratégia do Oceano Azul, onde eu vou usar a inovação de valor, ou seja, eu quero saber o que o meu mercado quer e quanto que isso custa, e vou juntar os dois. Então aí ele contradiz, por exemplo, o que Porter fala, que eu tenho que usar uma estratégia, por exemplo, de custo ou uma estratégia de diferenciação. O Oceano Azul não, fala que eu posso casar os dois, e para isso eu tenho que ter uma curva de valor, saber os atributos que eu tenho. Isso aí que eu estou falando com vocês é que o homem, o departamento de risco, hoje tem que passar a entender. Tem que passar a entender. Se não passar a entender isso daí, não tem como vocês trabalharem com risco sistêmico,
com impacto cruzado, incerteza crítica, não tem como fazer isso daí. Então você tem que entender o que a empresa quer ou está fazendo na verdade. Tem que entender que eu posso usar uma palheta de estratégia, por exemplo, onde eu vou estar também trabalhando de forma clara e direta com estratégias que, dependendo do mercado que eu estou inserido, o mercado pode mudar, por exemplo, e eu posso estar usando uma estratégia adaptativa, tá certo? Uma estratégia de formação, uma clássica, uma visionária ou uma de renovação. Dependendo de quê? Das condições do mercado. Hoje, por exemplo, o Brasil está numa situação ainda com uma restrição muito grande econômica. 12 milhões de desempregados, uma taxa de juros que está boa, né? Um Selic muito bom, mas a economia ainda não conseguiu deslanchar, por N motivos. Então nós estamos numa situação ainda restritiva, não conseguimos ainda deslanchar. Qual é a estratégia que eu vou usar? Adaptativa, uma de renovação? Então a empresa vai pensar nisso. E eu, risco, tenho que pensar o seguinte: quais são os riscos que eu corro ao implementar esse tipo de estratégia? Isso é fundamental. Ou vou usar um balanço scorecard, onde eu vou ter que trabalhar, na verdade, com as perspectivas, não só financeira, que é a última, que é a consequência mas vou usar a de cliente, vou usar a de processo e vou usar a de aprendizado, tá certo? Então isso é um ponto importante, né? Então isso dá para a gente poder verificar o processo, né? A Forever 21 pode ser um exemplo, expandiu por vários países e acaba iniciando um processo de concordata? Não, não é um exemplo não. Aí foi na verdade que eles fizeram uma forma de estratégia errada e não avaliaram bem o mercado. Então, se você crescer demais, isso, por exemplo, o que eu acabei de falar, talvez a meta dele foi uma meta que foi considerada, o objetivo dele foi um objetivo acima do que ele podia estar fazendo. E a área de risco não avaliou isso daí. Então, na verdade, ele expôs demais a empresa. Para ele atingir aquela meta com 21 países, por exemplo, ele teve que se endividar, teve que abrir muito gás, então acabou tendo esses problemas agora que vai entrar, acabou de entrar agora em concordado. Isso, por exemplo, é um risco que a área de risco deveria ter olhado, deveria ter barrado, por exemplo, o plano estratégico dele, tá certo? Faz parte hoje de você ver. Ou vou trabalhar com Canvas, onde eu vou subdividir, na verdade, a minha geração de valor, tá certo? Vou ter que saber o quê? Relacionar com clientes, segmentos de clientes, a proposta de mercado. Muito bem, aí vocês me perguntam, mas como é que eu faço isso daí? Quem que me ampara em relação a isso, na verdade? Quem ampara vocês em relação a isso, senhores, é o COSO ERM 2017, tá certo? Então ele foi criado, foi remodelado, o 2004 deixou de existir, tá certo? O 2013 é específico para a área operacional, tá certo? Então, em 2017 ele surgiu com 2 frameworks, tá certo? Onde você fala obrigatoriamente, o COSO RM 2017 é integrando com estratégia e performance. Integrando, quer dizer, o Enterprise Risk Management vai integrar a estratégia com o seu desempenho. Desempenho de quê? Da empresa, o resultado. Nesse framework que vocês estão vendo aí, esse grandão, nós temos o quê? Tá certo? Você tem missão, visão e você tem os seus valores, o core. E você tem no núcleo central aqui, você está vendo aqui essa roda aí com 3 cores, o que você tem? A estratégia de negócio, o objetivo e o desempenho, onde ela está rodeada de riscos. Rodeada de riscos. Então é ali que eu vou agir. É ali que a área de riscos vai agir. E se agir bem, ela vai o quê? Gerar valor. Ou seja, vai atingir seus objetivos, vai atingir o seu resultado. Ou seja, a área de risco corporativo passa a ter uma missão de quê? De avaliar riscos aonde? Em 3 pernas. Primeira perna, a estratégia da empresa e a segunda perna nos objetivos. Então eu marco quais objetivos, aonde eu quero chegar, quais objetivos eu tenho que atingir, por quais caminhos eu vou seguir e verifico se esses caminhos e se esses objetivos, quais riscos ele possuem para a empresa. Então isso é um ponto fundamental. Geralmente os objetivos estratégicos vão estar recheados de variáveis externas, tá certo? São variáveis que eu não controlo, então tem que olhar isso daí claramente, tá certo? Esse é um ponto importante. E depois eu avalio o quê? O desempenho dela. Então eu controlo o desempenho dela.
ela atingiu o gol que tinha que atingir, ela atingiu a marca que tinha que atingir, não atingiu. Por que que não atingiu? Riscos foram materializados? Eu tinha plano de respostas para ele? Foram previstos aqueles riscos ou não foram previstos? Tá certo? Por exemplo, o Forever 21, que foi falado aí há pouco tempo atrás, pelo André Anjos, por exemplo, ele sabia das condições de cada mercado que ele foi agir. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Para poder estar falando isso de maneira clara e direta, tá certo? Onde ele declarou falência agora. Então isso é fundamental a gente saber e implementar isso daí, ok? Para a gente poder saber isso daqui. Então, o COSO, na verdade, hoje, solicita isso. E para isso ele segue este framework que vocês vão ver em seguida aí. Onde ele tem, na verdade, o quê? Eu tenho que entender claramente a governança e a cultura da empresa. Na governança e cultura da empresa, eu vou estar olhando o quê? O conselho de administração e a diretoria, onde o conselho de administração é o supervisor de riscos. Então, um ponto importante. Quando a área de planejamento estratégico desenvolve a estratégia, eu verifico se a estratégia em si, junto com a definição dos objetivos, estão dentro do apetite que o conselho colocou como parâmetro. Então, apetite de risco, ou seja, o quanto que eu quero arriscar para atingir meus objetivos. O quanto que eu vou arriscar. Então, tem que ter uma régua disso daí, senhores. Se eu não tiver uma régua, eu danço. É o segundo ponto meu. Então, o apetite ao risco, ele é primordial. Se ele não for colocado, senhores, vocês, gestores de risco e diretoria e conselho, estão assumindo o risco. O que significa que vocês estão praticando o quê? O dolo eventual. Vale para tudo. Guarde essa palavra, dolo eventual. Por quê? Porque vocês como técnicos, nós como técnicos, temos que estar cientes do risco que estamos correndo. Não tem jeito, não tem como escapar. Se eu sou uma empresa que tem ações da Bolsa de Valores e eu quebrei, pedi falência, estou prejudicando os meus acionistas pequenos, eu vou ter que ser responsabilizado por isso, obrigatoriamente. Quem vai dançar com isso? Conselho, diretoria, área de risco, área de compliance. Obrigatoriamente. Não tem como escapar. Porque algo deu errado, tá certo? E esse algo deu errado, alguém comeu mosca. Tá certo? Que não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. Então não tem jeito. Igual aconteceu com a Vale, por exemplo, com o Brumadinho. Tá certo? Onde nós tivemos aí até agora 13 pessoas indiciadas a nível de gerência e o próprio delegado falou que vai indiciar, inclusive até mais ainda, dependendo do tipo de crime que foi cometido a nível de diretoria. Não vai escapar. 259 pessoas que morreram, né, que sumiram, não tem como você escapar disso. Então a responsabilidade é grande. Por isso que a definição da sua estratégia, do objetivo, tem que estar linkada com o apetite ao risco, obrigatoriamente. No desempenho, eu faço o quê? Eu faço uma avaliação dos riscos que eu estou levantando. Ou seja, quais são os riscos que eu possuo, aonde? No objetivo, os meus objetivos foram traçados e na minha estratégia. E vou verificar qual vai ser o impacto. Então eu sou obrigado, inclusive, no nível estratégico, a fazer um teste de estresse. O que é teste de estresse? Eu ponho um mapa, né, do inferno, levanto, na verdade, uma prospectiva, caso os riscos venham a acontecer, e faço a seguinte pergunta: a empresa suporta isso? A empresa suporta isso? Quer dizer, as piores condições possíveis, ela consegue suportar? Então vocês estão vendo que a condição mudou. No risco estratégico é isso. Então isso é um ponto importante, tá certo? Aí, João Pereira, não tem se o conselho comprar ideia, não. Isso é uma questão hoje, na verdade, de legislação, de regulação. Então, o conselho, se não comprar, na verdade, a ideia, ele vai ser, na verdade, indiciado e vai ser responsabilizado. Não tem conversa, tá certo? Então, essa é uma questão clara. Não tem conversa agora mais. O conselho de administração de qualquer empresa hoje, é, na verdade, o quê? A fiscalizadora dos riscos da empresa. A função do conselho, inclusive, é do conselho, gerir o risco estratégico, junto com os executivos e a área de risco.
obrigatoriamente. Não existe você escapar dessa, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental, tá certo? Não é só um exercício de mesa, não. Você tem que fazer uma prospectiva, você tem que fazer e colocar embaixo e ter um trabalho muito técnico. Aí vem aquilo que eu falei antes para vocês, tem que ter um embasamento teórico muito grande para justificar perante a alta gestão que aquele seu trabalho é confiável. Então você tem que ter credibilidade e confiabilidade, tá certo? Se não tiver isso aí, você dança, tá certo? Depois você faz uma avaliação, uma revisão e tem depois a informação e a comunicação. Para quem? Para as partes interessadas. Então vejam vocês que nesse framework que está aí colocado, esse arco-íris aí bonito aí, significa o quê? Que a área de risco corporativa, ela galgou, na verdade, ela subiu alguns andares e chegou no nível estratégico. Então ela bateu no teto no nível estratégico. Ela hoje é irmã siamês de quem? Da área de planejamento estratégico. E isso é importante falar por uma questão básica, porque muita empresa não sabe que isso aí existe. Muita empresa desconhece isso, por incrível que pareça. Nós estamos em 2019, acabando 2019, isso aí saiu em junho de 2017. E tem muita empresa boiando em relação a isso, porque isso é extremamente importante e extremamente estratégico. Então isso tem que ser implementado por vocês. A visão que eu tenho que ter de portfólio de riscos, o que é portfólio de riscos? Uma visão integrada de riscos é que todos os riscos que a empresa possui tem que estar debaixo do mesmo guarda-chuva. Por que isso é importante? Porque eu vou ter também um ponto fundamental. Eu vou ter risco operacional com consequência estratégica. Exemplo disso, Brumadinho. Quando estourou a barragem não é um risco estratégico. Ele é um risco operacional, mas ele tem uma consequência estratégica. Outro risco operacional, por exemplo, uma fraude monstruosa, estilo Petrobras. É um risco operacional com consequências estratégicas. Então eu tenho que avaliar o risco estratégico puro, é aquele que bate na veia no objetivo e bate na veia na minha estratégia, e tenho que ver os riscos indiretos, que são riscos legais, riscos, na verdade, operacionais, que vão o quê? Balançar também a minha cadeia de valor, ou os meus objetivos e minhas estratégias, caso venham a ser materializados. Esta é a razão principal de eu exercer uma gestão integrada de riscos. E eu ter uma inteligência em riscos. Então, a área de risco corporativo, não que ela tem que ser uma área grande, ela tem que ser uma área enxuta, mas tem que trabalhar com ferramenta, gente. Então, as áreas de riscos, elas podem estar separadas, né? Elas podem estar, na verdade, dentro de várias outras caixinhas, mas a área de risco em si, então, exemplo, pega a Vale, área de risco de mina, ela pode estar debaixo da área de mina, mas a área de risco, as informações de risco, vêm para a área corporativa, obrigatoriamente. Eu, risco corporativo, tenho que estar olhando isso daqui. Eu, compliance, tenho que olhar se esse processo funciona. Eu, auditoria, tenho que olhar se esse processo funciona. Então, a estratégia de defesa serve para isso, a estratégia de defesa. Eu não posso estar, na verdade, bobeando em relação a isso. Então, essa visão integrada é o que me dá a inteligência em risco. Ou seja, em termos macro aqui para vocês, eu tenho que trabalhar com a questão de cenários. O que são cenários? É o externo, ou seja, eu vou trabalhar com as incertezas críticas e elementos pré-determinados. Então, eu preciso ter ferramenta para isso, preciso ter sistema para isso. Eu não posso fazer isso em planilha. Então, uma empresa que trabalha com planilha, senhores, século XX, está fora do jogo. Por que fora do jogo? Já é um risco estratégico você trabalhar com planilha, seja qual for o sistema que você vai usar. Não tem condições de usar. Então, eu tenho que saber quais são as incertezas que podem impactar, por exemplo, os meus objetivos e a minha estratégia. Está aí colocado aí no slide para você poder olhar. Então eu tenho que saber o nível de incerteza que eu tenho. O que está no vermelho é o chamado, na verdade, cisne negro, ou seja, a incerteza é grande e o impacto é massivo, ou seja, a chance de acontecer é pequena, mas se vier acontecer ele me derruba. E o azul o que é? São os elementos pré-determinados, ou seja, eu sei que pode acontecer e se acontecer me derruba. Então eu tenho que tratar obrigatoriamente, tratar de forma clara, direta. Então isso tem que ter essa visão. Isso olhando para fora, obrigatoriamente, tá certo? Então isso é cenários.
cenários prospectivos. Na matriz SWOT, aplicando ela estrategicamente, eu estou olhando o que aí? Eu estou olhando, na verdade, a oportunidade e olhando aí a ameaça. Então, eu olho esses dois lados aí, a oportunidade e a ameaça, e pego e transformo, na verdade, em quê? Em incertezas críticas, né? Coloco numa matriz, poder trabalhar com ela de forma direta, certo? Para poder manipular e trabalhar. E com isso, eu transformo o quê? A incerteza crítica em risco ou em fator de risco, que ela pode compor fatores de risco, tá certo? De quê? De risco estratégico. Então faz parte da composição eu trabalhar com ela. Um segundo ponto importante é eu trabalhar com o chamado risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É o risco que você vai ter a influência de uma disciplina de risco em relação à outra, que é que vocês me perguntaram antes. Então, no próximo slide, vocês vão ver depois aí, depois do nosso delay, vocês vão ver que nós temos várias ilhas, e essas ilhas têm que ser o quê? Conectadas. Se vocês não tiverem uma visão, importante agora, de risco integrado, uma visão holística dos riscos, vocês não têm uma visão de inteligência em riscos. E esse é um dos problemas que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós não temos isso, tá certo? Então isso é um ponto importantíssimo, tá certo? Então o Enoque aqui perguntou como realizar o estudo de risco sistêmico através do impacto cruzado, Enoque. Então isso é um ponto importante, tá certo? Isso é um ponto importante, né? O Pedro perguntou se risco e oportunidade são dois lados da mesma moeda. Sim, porque você tem, na verdade, o quê? Você tem o risco positivo e o risco negativo. Você tem o risco, a incerteza, ela é positiva ou negativa, tá certo? Isso é um ponto importante. Você pode aumentar um e diminuir o outro, sim. Quando você investe, por exemplo, numa diminuição de chance da negativa, você pode estar aumentando a positiva de outro lado, se tiver o lado positivo. Às vezes você tem só o lado negativo, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Exemplo disso, uma barragem. Se eu não estourar com a barragem, eu não tenho um lado positivo, eu não ganho muito mais com isso. Eu mantenho a minha mesma posição. Se acontecer o estouro da barragem, eu saio perdendo, tá? Eu não saio ganhando. Eu mantenho a minha empresa na minha posição que eu tenho, tá certo? Essa é a visão que você tem que ter. Então esse slide aí para vocês mostra que eu tenho que ter conectividade. Eu não posso ter, como tem nas empresas, cada área de risco, cada disciplina, cada categoria separada. Aí como exemplo, para vocês poderem ter uma ideia muito clara, se vocês pegarem, por exemplo, uma matriz de risco e trabalharem só com a matriz de risco, vai aparecer no próximo slide aí agora, né? Vocês vão ver que numa matriz de risco, eu olho o quê? Eu olho a criticidade, probabilidade versus impacto. Então eu estou vendo o quão crítico é aquele risco para os meus negócios. Perfeito. Então aí eu estou vendo qual é a criticidade dele. Não estou vendo qual é a sua influência ou a sua chamada motricidade. O que é motricidade? O quanto de influência ele tem. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí agora, aí no chart, é o risco 91 que está aí marcadinho, e está no quadrante amarelo. Se vocês só olhassem, por exemplo, a matriz de risco, tá certo? Vocês iriam descartar esse risco para tratamento. Por quê? Porque ele está no quadrante amarelo, tá certo? Num quadrante amarelo, geralmente, você não trata esse risco, porque ele vai apenas o quê? Monitorar, tá certo? Você trata o risco está no laranja ou no vermelho, mas você não vai tratar esse risco. Agora, se você fizer o impacto cruzado, o que é impacto cruzado? O impacto cruzado é o que você tem com o teorema de Bayes, das probabilidades condicionantes. Então, eu preciso usar isso daí para risco estratégico. O que é que um risco influencia no outro? Então, eu uso aí a matriz de impacto cruzado, que vem na área de cenários, certo? Que Michel Godet, francês, ele fez isso aí de uma forma muito mais simples, tá certo? Pegando o teorema de Bayes. O que é que o risco influencia no outro? Você põe esse risco na vertical e os riscos na horizontal. E coloca uma nota que varia. No nosso caso aqui, eu coloquei que varia de 0 a 3. Não influencia nada, influencia pouco, influencia medianamente ou influencia muito. Tanto para mais como para menos. Eu não quero saber se ele vai influenciar positivo ou negativamente. Eu quero saber o quanto que ele tem de força, de influência. Então isso é fundamental. Com base nessa matriz que vocês estão vendo aí no quadro, eu tenho uma matriz de interpretação, onde eu tenho 4 quadrantes.
que é o próximo slide nosso. Nesses 4 quadrantes, eu tenho o seguinte, eu vou ter um quadrante chamado de ligação, um quadrante chamado de motricidade, um quadrante chamado de dependência e um quadrante chamado de independência. O risco que cair no quadrante da independência é o chamado zangado. Ele não fala com ninguém, ele não influencia nem é influenciado. Os dependentes são aqueles que dependem de quem? Dos riscos de ligação para acontecer e os de motricidade para acontecer. Então esses riscos, senhores, não adianta você tratá-los agora. É o quadrante 3 que é o dependente, por exemplo. Então não adianta eu tratar o risco que está no quadrante 3 primeiro. Por quê? Vou enxugar gelo. Quais são os riscos que influenciam o risco no quadrante 3 a vir a acontecer? Os que estão no quadrante 1 e os que estão no quadrante 2. Mas ponto fundamental, os que estão no quadrante 2 ali são os riscos motrizes. Então o 91, por exemplo, ele está ali. Embora ele seja um risco não crítico, ele é um risco motriz. Então eu tenho que fazer o quê? Eu, como gestor, num nível estratégico, eu tenho que olhar isso daqui e cruzar as duas matrizes. Então eu vou cruzar esta matriz, que é uma matriz de interpretação da motricidade, para poder cruzar o quê? Com a matriz de criticidade, para eu poder separar o risco sistêmico. Porque o 91, por exemplo, é um risco sistêmico. Ele é um risco não crítico, porém motriz. Ou seja, ele influencia os de ligação e influencia os dependentes. Tudo bem? Então, se eu cruzar as duas matrizes, né, eu vou ter uma matriz onde eu vou ter no eixo horizontal, eu vou ter a criticidade. E no eixo vertical, a motricidade. E no eixo horizontal, a sua, na verdade, classificação da motricidade. Se ele é motriz, ligação, dependente e dependente. No eixo vertical, eu vou ter a criticidade. Se está no quadrante verde, amarelo, laranja ou vermelho. Então, essa é a posição que eu tenho que ter. E com isso, eu tenho uma matriz chamada de priorização. Senhores, essa matriz eu uso aonde? No chamado riscos estratégicos, que é essa daí. Essa matriz aí é a única que eu tenho. Então, eu tenho um ponto importante. Quer dizer, você criou uma terceira matriz, que é uma matriz estratégica para você, e você, veja bem, você vai tratar primeiro os que estão no quadrante vermelho. Então, número 1, todos os riscos motrizes, independente da posição que ele se encontra, no verde, no amarelo, no laranja ou vermelho, tem que ser tratado, obrigatoriamente, tá certo? No segundo ponto, os de ligação, tá certo? Que influencia também, mas eu vou tratar aqueles que estão no quadrante laranja e no quadrante vermelho. Então, a minha prioridade, eu tenho uma régua de priorização. Isso pode mudar? Pode, de acordo com o quê? Com o seu apetite ao risco. Você pode mudar isso daí. E eu vou colocar os dependentes, né, num segundo plano e os independentes, na verdade, que são os zangados, lá embaixo, no último plano meu. Por quê? Porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer plano a plano para eles. Então, se eu matar os riscos que estão no quadrante aí em cima em vermelho, os 4 riscos que estão no quadrante vermelho, eu basicamente mato o quê? Todos os dependentes ali, ó. Então, eu trato 4 riscos e mato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riscos embaixo. Então, você tem uma relação custo-benefício, uma visão estratégica muito melhor, tá certo? Muito mais otimizada. Isso tem que ser feito, senhores. Isso é o que o COSO hoje pede. Aliás, o COSO 2004 já pedia isso. Ele falava na interdependência dos riscos. Só que nós não praticávamos isso, tá certo? Então, isso é um ponto importante, tá certo? O estudo leva em conta a estrutura de riscos para a matriz de impacto dado. O que você entende por estrutura de riscos, Enoque? Entendi. A estrutura de riscos de quê? Você está falando do mapa de riscos, Enoque? Todo o mapa de risco da organização? Vê se você manda para a gente aí no chat. Ok, então eu vou caminhando enquanto o Enoque vai escrever aí para nós aí. Não entendi a estrutura de riscos. A estrutura de riscos é o seu mapa de riscos. A aplicação disso daqui, senhores, o ideal é que você faça por risco estratégico. Eu não posso fazer uma matriz de impacto cruzado para riscos operacionais. Por quê? Eu não posso cruzar 50 por 50, 100 por 100. Isso é inviável. Inviável. Tá certo? Então, eu vou cruzar, na verdade, o quê? Riscos estratégicos. 15 com 15, 18 por 18, 10 por 10. Aí sim,
aí dá para fazer um bom estudo em relação a isso. Porque os riscos estratégicos da empresa serão compostos por 15, 20 riscos no máximo. Aí dá para fazer um bom estudo. Risco operacional não dá para fazer isso. Você pode pegar os principais riscos estratégicos e depois fazer um estudo com eles casados integrados. Aí dá para você fazer isso de forma clara, tá certo? Então, na verdade, brincando com vocês, eu não posso usar o SAP, o Sistema Avançado de Planilha. Então isso já era. Não podem usar isso daí. Independente do sistema que vocês forem usar, se é o nosso, se é de outro, não interessa. Pode usar, não dá para usar planilha, tá certo? Serviços diferentes, vai ter ligação entre eles, possui certamente causas diferentes. Logo, não seria lógico concluir que o tratamento de um não, negativo. É que, na verdade, você vai ter, embora você vai ter causas talvez comuns, tá certo? O Ribas de Moura está perguntando aqui. O importante é o seguinte, você tem que entender que, às vezes, o risco ele não tem nenhuma causa parecida, tá certo? Nenhuma causa comum, tá certo? Mas ele tem o quê? Uma influência sobre determinados riscos, tá certo? Uma influência que é inerente dele. Então é um ponto fundamental. Eu tenho que saber. Então, por exemplo, risco de inadimplência. Ela está ligada a quê? Se for buscar a causa dela, do risco de inadimplência, você vai buscar muitos dos riscos de inadimplência, muitas das causas dela, no risco de mercado. Que no risco de mercado tem a ver o quê? Com a questão da economia, com a questão política em si, tá certo? Então, o que a política influencia na inadimplência? Muita coisa. Só que na inadimplência o cara perdeu o emprego, de uma forma direta. Não tem a ver com a política em si que o governo está tratando. Tá certo? De forma direta. Tem de forma indireta. Então você vai buscar isso lá atrás. Tudo bem? Então essa ligação você passa a enxergar quando você faz a questão da intercorrelação entre os riscos. Tá certo? E você vai ver. Se você notar que não tem nenhuma causa entre eles, nenhuma ligação entre eles, esse risco que você falou aí, Ribas, vai dar onde? Vai dar no quadrante de independente. Então ele não se comunica com os outros riscos. Então você vai ver que ele tem que dar num quadrante de independente. Ponto. Ele não é dependente, não é motriz e não é de ligação. Ligação são riscos que são, na verdade, que eles influenciam entre eles e que geram uma instabilidade muito grande. Então o estudo, na verdade, de motricidade é para isso. Tá certo? Isso é muito importante. Quem tem impacto estratégico, eu não devo considerar na atividade. Não, o risco que tem impacto estratégico, risco operacional, você coloca ele como risco estratégico, obrigatoriamente. Então, os riscos operacionais que possuem impactos estratégicos, você vai subir para a categoria, na verdade, de risco estratégico, porque o impacto é muito grande, tá certo? Então, o estouro de uma barragem, por exemplo, o que influencia na estratégia de uma empresa? Muito, bastante. Perde dinheiro, vou descapitalizar minha empresa, vai impactar meu fluxo de caixa, impactou minha imagem, eu posso perder investidor lá fora, porque eu sou uma empresa que sou internacional, sim. Então é um risco operacional que tem que subir para o risco estratégico de forma clara, obrigatoriamente. Então os riscos operacionais com consequência estratégica, ele sobe de forma direta. Ele pode ficar até no quadrante independente às vezes, mas ele tem que subir. Talvez não tenha diretamente algumas correlações, mas tem que saber que ele está impactando diretamente você nos seus objetivos, na sua estratégia, obrigatoriamente. Tudo bem? Então isso é importante você ter essa relação. Por exemplo, um dos riscos estratégicos que você pode ter é um desfluxo no seu caixa, tá certo? Então você tem um desfluxo no seu caixa muito grande, você fica capenga, você fica vulnerável ao ficar na sua liquidez, ao ficar vulnerável, tá certo? Então um risco, por exemplo, operacional, né, com uma fraude muito grande, pode afetar o seu caixa da empresa. Afetando meu caixa, afeta a minha liquidez. Afetou minha liquidez, afeta a minha operação. Afetou a minha operação, afeta a minha entrega. Afetou a minha entrega, afeta meu cliente, afeta o mercado e afeta a minha imagem. Então você vê que tudo é um dominó, né? Você começa lá atrás e vai chegar aqui na frente. Essa é a visão que você tem que ter de uma maneira clara e direta. Tá certo? Então tem que subir isso daí. Se não subir, Ana, é uma falha muito grande, hein? Isso é uma falha terrível que o pessoal às vezes comete. Então o risco operacional tem que ser feito. Igual a auditoria que tem que fazer auditoria operacional. Tá certo? Outro ponto importante, por exemplo, é o apetite ao risco. Onde eu tenho que ter pelo menos 4 níveis de apetite ao risco. Tá certo? Eu tenho que ter a capacidade do risco, tenho que ter a tolerância,
tem que ter o apetite. E eu coloco mais um, que é o monitoramento. Então, qualitativamente falando, né, as normas pedem que tem que ter o qualitativo para lidar no nível operacional, para o operacional saber até onde que tem que ir. Então, exemplo, se eu colocar aqui a minha capacidade é o quadrante vermelho da ponta, estou lá, não posso ter nenhum risco, ele, como está aí no chat de vocês, colocado ali, por exemplo. Não posso ter. Se eu tiver, eu estou assumindo o risco, dólar eventual. Não esqueça essa palavra, tá certo? Como posso ter também o quantitativo, que eu posso lidar com a perda esperada, percentual do EBITDA. Agora, ponto importante, quantitativo é fazer risco a risco. Então, eu vou fazer o quantitativo, vou fazer o risco estratégico por risco estratégico. E o qualitativo entra mais no nível operacional, porque você tem que lidar com isso com um volume muito grande, tá certo? Obrigatoriamente. Então, geralmente a gente faz o risco estratégico a nível, na verdade, tá certo? Quantitativo, tá certo? E o risco operacional, riscos operacionais, a gente lida com qualitativo na matriz. No próximo slide que vocês vão ver aqui agora, eu posso ter uma tabelinha montária que a gente usa, onde eu tenho, por exemplo, o nível de apetite, coloco um numeral do lado, 1, 2, 3, 4, e tenho a criticidade do risco do outro lado, que é 4, 3, 2, 1. Se eu só bater para aparecer o delay aqui, para vocês olharem o que eu estou falando. Quando aparecer isso daqui, na verdade, você vai ver que isso vai estar mostrando na matriz, por exemplo, que você pode estar transformando esse risco em quê? Em fazer uma diminuição entre o quê? Entre o nível de apetite com a criticidade do risco. Por exemplo, eu estou no nível do apetite 1, como está ali, tá certo? Mas eu estou na posição 4. Então, 1 menos 4 dá menos 3. Então, eu estou menos 3. O que é menos 3? Eu estou muito acima do meu apetite ao risco. Ou seja, eu tenho que diminuir, na verdade, obrigatoriamente, o meu nível de risco. Então, o operacional, o gerente da ponta, o supervisor, na matriz, ele sabe que ele não pode atingir isso daí, que ele não pode ficar nessa posição em hipótese alguma. Então, isso é uma questão clara para vocês trabalharem de maneira direta. Ok, senhores? Isso é uma maneira de vocês trabalharem o apetite ao risco qualitativamente de maneira clara. Ponto fundamental para a gente poder estar fechando aqui com vocês aqui, é vocês saberem que, na verdade, a base disso tudo, que o COSO pede também, são as 3 linhas de defesa, que hoje o pessoal até escreve artigo dizendo que tem que ter 5 linhas, na verdade, que seria a alta administração, a 4ª linha, e a 5ª linha seria o conselho de administração. Tudo bem, semântica ou não, mas o importante é eu saber o seguinte, que as 3 linhas de defesa é um modelo de governança que é o efeito cebola. Efeito cebola. Um dá cobertura para o outro. Então, o ponto fundamental aqui qual é? A primeira linha vai sofrer uma pressão, uma fiscalização de quem? De 3 áreas. Área de risco, área de compliance e a área de auditoria, obrigatoriamente. A segunda linha, que é a área de risco, sofre qual pressão e qual fiscalização? Olha que interessante. Área de compliance e área de auditoria. E a auditoria sofre qual pressão? Da área de compliance. Então, o compliance tem que verificar, por exemplo, se está cumprindo com todos os seus quesitos. Tá certo? Ponto fundamental isso daí. Porque o compliance, qual a função do compliance? Não é verificar se a política e as normas estão sendo seguidas? Então, o compliance tem por obrigação, verificar se a auditoria está cumprindo o seu papel. Tá certo? Então, isso é fundamental em relação a isso. Tá certo? Muito bem, eu posso montar depois um framework. Esse framework tem que ter, pelo menos, a verdade, a questão casada, tá certo? Do COSO RM, posso usar do COSO também 2013 e da 31.000. Tenho que ter as 3 melhores práticas integradas, tá certo? Mas para, na verdade, eu ter o framework do risco estratégico, tá certo? Aí depois agora a Sana vai dar um case aí para vocês, para a gente poder trabalhar em relação a isso. Mas eu tenho que estar casando isso daqui com o contexto estratégico, a parte principal, onde eu tenho que definir o apetite ao risco, tenho que saber as incertezas críticas e entender os meus processos críticos, na verdade. E lá embaixo, no item 4, vocês estão vendo aqui, é verificar o quê? A avaliação da motoricidade, que isso é um ponto fundamental.
Tá bom, senhores? Então agora eu vou passar a palavra aqui para a Sandra, tá certo? Para ela poder estar falando com vocês do case, que é aí o estudo de caso nosso do Interrisk. Tudo bem, senhores? Dúvidas, então? Enoque. Como estruturar. Como estruturar e executar um processo de auditoria dos controles? Ah, você faz através da auditoria baseada em risco. Aí você tem um processo que é você auditar, na verdade, os riscos, você vai auditar a segunda linha, você vai pegar o insumo na segunda linha, para você, como auditor, ir na primeira linha já com, na verdade, com os seus produtos que vocês querem testar prontos. Ou seja, eu vou testar o quê? Qual é o processo crítico, quais são os riscos inerentes críticos e os controles chaves. Tá bom? Isso é fundamental. Isso aí, Enoque, é um webinar que está previsto um pouco mais na frente. Aí a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, vou passar para a Sandra aqui. E aí, tá a palavra para a professora Sandra. Boa sorte para vocês aí. Muito obrigado pela audiência, senhores. Até a próxima aí. Obrigado. Compartilhei com vocês aí, não sei se vocês já estão conseguindo visualizar nosso software Interrisk, tá? Então, para quem não conhece, a Brasiliano tem um software chamado Interrisk, né? O qual contempla aqueles módulos apresentados pelo Brasiliano. Devido ao nosso tempo, que a gente tem mais 15 minutinhos aqui, vou mostrar para vocês o estudo de caso, tá? Dentro do módulo de gestão de riscos. Então, o Interrisk é um software que está na nuvem. A gente trabalha com a Amazon, não trabalhamos com o conceito de licença, então a gente acaba fazendo um pacote aí com os nossos clientes, só para vocês terem um pouquinho a dimensão da ferramenta, tá? Então, eu vou entrar aqui no módulo de gestão de riscos, e aí tem um ponto importante, igual o professor Brasiliano comentou. Quando nós construímos o software, a gente pensou obrigatoriamente em atender o modelo de governança apresentado por ele, que são as 3 linhas de defesa, onde, teoricamente, quem identifica o risco, analisa esse risco, é a primeira linha, com a supervisão da segunda linha, tá? Então, todo esse trabalho, ele é feito dentro do módulo de gestão de riscos corporativos, tá? E para isso existem as chamadas disciplinas. Então, fazendo um gancho aqui com o que o professor Brasiliano comentou, ele mostrou para vocês aí em um dos slides um guarda-chuva com uma série de disciplinas. Tá? O que isso significa? Então, eu posso fazer análise de risco estratégico, análise de risco no processo, análise de risco na área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, segurança empresarial e assim por diante. Teoricamente, o que muda de uma disciplina para outra? As ferramentas, os critérios de avaliar. Igual o professor Brasiliano também comentou, fazendo um gancho com a palestra dele, a gente tem que ter ferramentas, né? Sair do acho que, penso que, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, eu vou entrar aqui na disciplina de risco estratégico. E vou localizar um estudo aqui para mostrar para vocês. Então, aqui ao lado, eu tenho o que a gente chama de framework, tá? O que é o framework? Então, o professor Brasiliano comentou aí no último slide, ele mostrou um framework de como, teoricamente, fazer-se análise de risco estratégico, né? Lembrando que o risco estratégico é o risco que impacta o planejamento estratégico, os objetivos estratégicos. Esse framework, obviamente, está aderente às melhores práticas, como, por exemplo, o COSO aqui citado, né? O COSO ERM, e até mesmo a ISO 31000, tá? Então, só para a gente poder estar falando aqui. Um ponto só para mostrar para vocês aqui, o sistema para ele poder ser operacionalizado, que essa é a minha base de demonstração, para que a gente operacionalize o sistema na organização, nas organizações, né, é necessário estruturar ele normalmente de acordo com o organograma da empresa. O que isso significa? Qual que é a ideia? Então, eu tenho diretoria administrativa aqui, eu tenho 3 gerências. Cada gerência vai fazer análise de risco na sua caixinha, ok? No entanto, o diretor administrativo vai ter acesso ao todo. No nosso caso, por a gente estar falando de risco estratégico, eu posso vincular um objeto de estudo ao nível de presidente, tá?
Então, são formas de você poder trabalhar. Então, qual que é a ideia, né? Cada um faz análise de risco na sua caixinha, mas conforme eu vou subindo aqui o nível, né? O nível de diretoria, o presidente, o conselho, eu vou ter a visão do todo. Então, vamos entrar aqui no framework. Então, aqui ao lado, eu tenho exatamente o framework que o professor brasileiro apresentou para vocês. Então, o que a gente tem como framework? Teoricamente, eu preciso fazer o que a gente chama de comunicação em consulta. O que é comunicação em consulta? É envolver as partes interessadas. Por ser um risco estratégico, tá? Como experiência nossa, né? E também atendendo às melhores práticas, quem a gente vai envolver aqui de forma direta? A alta direção. A alta direção significa diretoria, presidente e conselho, para pegar também, obviamente, a percepção deles em relação aos riscos e até mesmo para fazer um entendimento maior nos objetivos e iniciativas estratégicas da organização. Então, para que serve comunicação e consulta aqui? Nada mais é do que um relato das pessoas que foram entrevistadas, quando foi entrevistada e os assuntos envolvidos, tá? Então, é possível fazer esse relato aqui, ok? Seguindo o framework, o que nós temos que fazer aqui? Fazer o chamado contexto estratégico. O que é o contexto estratégico? Antes de sair mapeando risco desesperadamente, né? Novamente, pegando o gancho que o professor brasileiro falou, eu preciso entender o meu contexto interno, ou seja, mergulhar muito bem na minha estrutura organizacional, tá? E também entender o meu contexto externo e fazer a chamada listagem e criticidade das incertezas. Mas na prática, da onde vem essa informação? Normalmente do planejamento estratégico, tá? Das ameaças e das oportunidades, que são essas incertezas estratégicas apresentadas. O que a gente consegue fazer dentro da ferramenta? Cadastrar essas incertezas e, consequentemente, avaliar essa incerteza. Então, nós utilizamos aqui 2 critérios, um chamado de incerteza, né? Então, por exemplo, retomada do crescimento econômico financeiro do Brasil. Isso aqui não é nenhuma incerteza, tem uma baixa incerteza, é uma média incerteza, é incerto ou é muito incerto? Então, teoricamente, né? Se já está acontecendo, vamos dizer assim, então já não é nenhuma incerteza, vamos dizer que é fato, né? Então, quanto maior a minha nota, é maior meu nível de incerteza, tá? E caso isso ocorra, qual que é o meu impacto dentro da minha organização? Então, ele tem um impacto muito leve, moderado, severo ou massivo. E isso a gente consegue, inclusive, parametrizar, tá? Qual que é o objetivo? Chegar aqui nessa matriz de incertezas, onde eu vou ter aqui o que a gente chama de quadrante 1, que é o vermelho, o 2 aqui o azul e o 3 que é o amarelo. Então, o que eu vou priorizar aqui em relação à identificação de análise de riscos e fatores de riscos? Justamente o que está no meu quadrante vermelho, porque é algo muito incerto, certo? Tem uma alta, ele é muito incerto, porém se acontecer tem impacto potencial muito grande na minha organização e também com questões que são de tendências, por isso que eu trabalho com esse universo que está aqui no vermelho e no meu azul. Fazendo isso, pessoal, vocês conseguem ter uma assertividade maior em relação ao quê? A identificação de riscos e fatores de riscos. Por quê? Essas incertezas, além de outros fatores de fraquezas que vocês têm no ambiente interno, vai auxiliar justamente a listagem de riscos de vocês, tá? Então, bacana quando você faz isso, nossa prática, inclusive aplicando isso numa série de clientes, quando você para estudar, né, o que é realmente incerteza, né, e se a gente pegar a definição do próprio risco, né, que risco é o efeito da incerteza, vocês conseguem ter uma assertividade muito maior para você conseguir fazer uma relação de riscos e fatores de riscos, que são as causas, tá? Segundo a melhor prática aí, né, as melhores práticas, a gente precisa calcular a probabilidade e o impacto, tá? O que é calcular a probabilidade? Saber a chance desse risco acontecer e caso ele ocorra, qual que é o impacto. Como que na Brasiliana a gente trabalha, né? Então, se eu clicar aqui no risco, vocês vão observar isso, eu tenho 2 critérios para poder se avaliar a probabilidade. Quais são? A frequência / exposição. O que é a frequência / exposição? É o meu histórico, se isso já aconteceu na minha empresa ou empresas similares, e também a minha condição de segurança. O que é condição de segurança? São os meus fatores de riscos.
Então, qual que é a sacada conceitual que a gente adota muito, né? Às vezes, meu histórico é muito baixo, praticamente nunca aconteceu. No entanto, né, a minha condição de segurança é muito ruim. Então, você começa a trabalhar com o conceito de antecipação, que é projeção, né? Você olhar para frente. Pô, esse risco nunca aconteceu, mas a chance dele acontecer pode ser média. Então, qual que é a sacada que nós utilizamos, né? A gente pensa no histórico, propriamente dito, e também na minha condição. E caso o meu risco ocorra, qual que é o impacto na imagem financeira, legal e operacional? E aqui, pessoal, tem um ponto importante, uma dica importante para passar para vocês. Por ser risco estratégico, né? Por ser risco estratégico, normalmente o impacto financeiro é muito alto. Eu não estou falando de 100 mil, de 500 mil. Eu posso estar falando de questões de 1 milhão. Então, isso é um ponto importante, porque se é risco estratégico, então o que o sistema permite para vocês? Vocês vão parametrizar esses critérios e essas métricas de acordo com cada disciplina. Então, voltando, se eu for olhar risco no processo, eu vou ter uma métrica financeira mais baixa. Por exemplo, 100 mil, 300 mil, 500 mil e assim por diante, ok? No nosso caso aqui é risco estratégico, então eu vou ter uma métrica financeira muito maior. Mas qual que é a sacada? A matriz de risco da organização tem que ser única, tá? Então, isso é um ponto importante, ok? E aí, vocês terão a matriz de risco, mas é o que o professor brasileiro comentou. Às vezes, a matriz de risco pode te dar uma visão míope. Tá? O que é uma visão míope? Eu posso estar descartando alguns riscos aqui, por exemplo, que estão no quadrante amarelo, certo? Eu vou priorizar somente aqui, teoricamente, o vermelho, tá? Por isso que se faz a chamada o quê? O risco sistêmico, que aí nós praticamos a matriz de impacto cruzado, que é procurar saber o quê? O que um risco influencia no outro. Então, você tem uma métrica também, um critério aqui, uma nota de 0 não influencia nada, 1 baixo, 2 média e 3 alta. Eu vou ter aqui 2 eixos de dependência e motricidade e automaticamente o sistema vai construir o quê? A matriz de impacto cruzado, que é justamente o que o professor brasileiro comentou, né? Eu tenho riscos aqui no quadrante 1, que são riscos de ligação, eles influenciam e são influenciáveis. Eu tenho riscos no quadrante 2, que são riscos motrizes, que eles influenciam a concretização dos outros. Eu tenho riscos no quadrante laranja, que são riscos dependentes, né? Porque para ele ocorrer, esses riscos ocorrerem depende de outros. E tenho aqui quadrante verde, que são riscos independentes, tá? Qual foi a sacada da Brasiliano, né? A sacada aqui do método brasiliano? Nós cruzamos as duas matrizes. Nós cruzamos o resultado da matriz de impacto cruzado com o resultado da matriz de riscos. E aí a gente passa a ter o quê? Uma matriz de priorização. Então, a sacada foi justamente, opa, eu vou olhar riscos motrizes. O que são motrizes? Eles influenciam a concretização de outros riscos. Mesmo que pela matriz de riscos, que é de criticidade do risco, esteja onde? No quadrante amarelo. Só que aí muda a minha priorização. Ele passa a ser o risco o quê? Vermelho. O Jaime aqui, já fiz alguns cursos aqui na Brasiliano, né? Como utilizar os sistemas em uma pequena empresa, tipo familiar com 5 funcionários e pequeno. Sim, Jaime, existem pacotes menores, tá? A gente, obviamente, avalia o porte da empresa. Então, ao invés de pegar todas as disciplinas, pega 1 ou 2 disciplinas, depende do contexto aí que você atua. Tudo bem? Ok? Tá? Então, a matriz de impacto cruzado te dá a matriz de priorização dos riscos, né? Onde cruza a matriz de impacto cruzado com a matriz de criticidade dos riscos, que é a matriz de risco, te dá uma visão muito mais estratégica, porque você vai olhar justamente o que o professor brasiliano comentou, que são chamados riscos sistêmicos, que pouquíssimas empresas avaliam esses riscos, que é, uma vez que ele é materializado, ele pode, né, gerar outros riscos. Ok? E aí tem o plano de ação, tá? E aí teve uma pergunta aí em relação ao plano de ação, desculpa, eu não lembro o nome do participante, mas qual que é a sacada aqui em relação a plano de ação, tá? Qual que é a visão aqui que a gente tem que ter?
Primeiro, a minha ferramenta de tomada de decisão tem que ser a minha matriz de priorização de riscos. Lembrando, a matriz de priorização de riscos é a junção da matriz de impacto cruzado com a matriz de risco e criticidade, tá? Só que eu não trato o risco em si, né? Eu trato a causa. Então, por exemplo, prioridades serão riscos no quadrante vermelho. Então, eu vou buscar todos os fatores, ok? De riscos que estão no quadrante vermelho. Então, a primeira informação é essa. Quais são os riscos e, consequentemente, quais são os fatores de riscos atrelados, ok? A esses riscos no quadrante vermelho. Vou tratar primeiro o quê? Fatores vermelhos também. Lógico que existem fatores do ambiente interno e existem fatores do ambiente externo, principalmente para riscos estratégicos, né? Porque você tem muita variável aí de ambiente externo. Nesse caso aí, ou o que você consegue fazer? Um monitoramento, ou de repente revisar a sua própria estratégia, o seu próprio objetivo estratégico, por ser uma variável do ambiente externo, você não tem muito o que fazer, tá? A não ser monitorar, ou você até mesmo tomar uma decisão de revisar essa questão do planejamento, seus objetivos e iniciativas estratégicas, tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Aí, o plano de ação é o 5W2H, tá? Com o nosso sistema também, às vezes, você criando uma única ação, você consegue inibir 2 ou 3 fatores de riscos, né? Isso significa que você está otimizando aí tempo e recurso. Luísa, sim, a gente está com algumas aplicações, né? Alguns projetos aí em organização militar, sim. Tá? Mas a gente está, sim, inclusive já realizamos uma série de palestras, o sistema já foi disponibilizado, a gente já fez um projeto piloto com eles, tá? Agora, lógico, né? Tudo é uma mudança de cultura fortemente, né? E é o que o brasileiro comentou, independentemente da ferramenta que vocês venham a trabalhar, tem que ter sistema, né? Fazer a gestão disso tudo em planilha, para quem já trabalhou, trabalha muito com planilha, sabe o terror que é, tá? E detalhe, nosso plano de ação também, obviamente, tem workflow, né? Em relação à comunicação, notificações. Então, por exemplo, eu fiz um plano de ação, eu sou responsável, mas o aprovador é o brasiliano, ok? Notificados aqui é a Marina. Eu só starto o meu plano de ação depois que o brasiliano aprovar, tá? E também, obviamente, o sistema vai mandar alerta se está atrasado. Uma vez que eu concluo, mando o alerta para a pessoa responsável. Então, toda essa comunicação, obrigatoriamente, acontece por e-mail, ok? Ainda pegando o gancho aí do que o professor brasileiro comentou, a questão do guarda-chuva, das disciplinas de riscos, né? O que a gente tem aqui? Uma disciplina normalmente utilizada pela segunda linha de defesa, tá? O que isso significa? Ela é uma disciplina chamada de gerencial, que me permite o quê? Eu consigo enxergar, por exemplo, todos os riscos da organização no maior nível aqui de acordo com a minha estrutura organizacional. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui, disciplina gerencial, meu maior segmento aqui, vou colocar no nome empresa, acima do conselho, tá? E vou pegar todos os meus objetos de estudos, inclusive os riscos estratégicos, tá? Imagine que eu vou para uma reunião de conselho agora, e o conselho quer saber o seguinte: Sandra, quantos riscos a nossa organização tem, independentemente da disciplina, seja risco estratégico, risco no processo, risco de fraude. Então, vocês estão visualizando aí, na matriz, na minha base aqui de exemplo, eu tenho 402 riscos, sendo que 75 estão no quadrante vermelho. E pelo apetite ao risco determinado aqui nessa minha base, que é o apetite ao risco pela matriz, ele é qualitativo, tá? Eu tenho 75 riscos acima do quê? Do meu apetite ao risco. Tudo bem? Então, essa visão aqui é a visão estratégica que normalmente a alta direção, e obviamente inclui o conselho, quer ter. Ele quer conseguir estruturar todos os riscos em uma única matriz. Deixa eu dar uma olhada aqui. O da Luísa eu já respondi. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Acho que tem... Tô só subindo aqui para vocês.
em uma área pública municipal. Sim, a gente está com alguns projetos, o Ribamar. Não sei se vocês estão conseguindo já visualizar aqui. Então, nessa minha base aqui, eu tenho 75 riscos no quadrante vermelho. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui os 75 riscos, eu consigo enxergar, inclusive, em qual disciplina esses riscos estão. Então, por exemplo, aqui eu filtrei que eu quero enxergar os meus 75 riscos, tá? Qual disciplina esses riscos estão? Então, na própria grid do sistema, ele vai me mostrar. Ah, mas eu quero saber se desses 75 aqui, eu tenho algum riscos, por exemplo, de projeto. Eu consigo filtrar. Se eu tenho algum risco aqui de... Quais são os riscos estratégicos, tá? Que estão dentro desse universo 75. Então, vocês conseguem fazer os devidos filtros, né? E apresentações justamente pela grid aí do sistema. Esse é o racional, tá? Então, qual que é o objetivo do nosso sistema? Primeiro, vocês conseguem fazer análise de risco por disciplina. O foco do nosso webinar aqui é riscos estratégicos, tá? Inclusive parametrizar, montar muito bem os critérios, que eu acho um ponto importantíssimo. Utilizar ferramentas para sair do acho que, penso que. Bárbara, em algumas cooperativas de crédito, sim, o sistema já está rodando. Tá? Mas quem quiser, tiver interesse também, eu posso passar aí referências ou a gente fazer uma apresentação mais específica aí para vocês. Mas a ideia é poder materializar tudo que o professor brasiliano comentou aí no nosso webinar. Tudo bem? Agora, lógico, né? Um gancho importante é a gente sempre ter em mente que o risco estratégico é o risco que impacta o planejamento estratégico, os objetivos estratégicos. Nesse caso, envolve obrigatoriamente, né, a participação efetiva da alta direção. Então, isso é condição importantíssima, ou condição sine qua non, eles têm que envolver. Eles têm que estar envolvidos de forma direta, né? E também com a participação da área de planejamento estratégico, isso é um ponto importante. E também utilize ferramentas, né? Não trabalhem, principalmente para riscos estratégicos, somente com a matriz de risco, né? Apliquem aí a questão do risco sistêmico, que no nosso sistema é a matriz de impacto cruzado, tá? Agora, a sacada é, vocês têm que ter ferramenta para cruzar essas duas matrizes. No nosso sistema é a matriz de priorização de riscos. Tudo bem? Dúvidas? Da Bárbara já respondi. Mas deixa eu só dar uma olhada aqui. Sim, Máximo, né? Máximo, nós temos algumas empresas, né, que são clientes nossa, né? Mas quem utiliza, né, que é o gestor da área de segurança empresarial. Então, isso é um ponto importante. São empresas tomadoras de serviço, mas quem faz a análise de risco, tá? São as empresas, são gestores de segurança, é o gestor de segurança patrimonial com a sua equipe. Mas também eu tenho um cliente que são duas empresas de segurança, tá? Que adquiriram a ferramenta. Empresas de segurança mesmo, tá? Prestadora de serviço. Tudo bem? Ok, Máximo? Depois, se você tiver interesse, a gente pode estar conversando e faço um pacote aí com vocês. Ok, pessoal? Não sei se a Bárbara chegou a ouvir a parte da cooperativa, que eu comentei a questão da cooperativa de crédito, que já é cliente nossa, tudo bem? E o Máximo, eu respondi para você, Máximo, não sei se você ouviu, que eu tenho duas empresas que são prestadoras de serviço, né, na área de segurança que utilizam a ferramenta. Não sei se você conseguiu ouvir essa parte aí. Tudo bem?
Cursos de especialização que nós temos em relação à especialização, vou chamar de Teixeira, que é o que aparece aqui o nome pra gente, tá? Então, nós temos o MBA na área de gestão de riscos, que é um curso EAD, em parceria com a FBT. Presencial, por enquanto, a gente não tem nenhuma turma prevista. Mas, normalmente, é uma turma por ano. É que MBA, por enquanto, não tem nenhuma programação. Sim, Diego, material, tanto material como a própria gravação aqui de todo o conteúdo será disponibilizado. A Marina, responsável pela área de comunicação, vai disponibilizar para vocês. Então, Fernanda, o que nós temos aqui? No módulo de gestão de riscos, nós temos uma walkthrough, onde quem faz o teste de controle, não obrigatoriamente o teste, vamos chamar uma autoavaliação de controle, é a primeira linha, porque, de novo, né, segue o modelo das 3 linhas de defesa, mas no módulo de auditoria existe um teste de controle muito mais pesado, tá? Mas nesses 2 módulos eu tenho possibilidades de avaliar o controle. Ok? Você respondeu a Fernanda agora? Isso. Não, não também nada. Você conseguiu ouvir, Fernanda? Comentei com você que no módulo de gestão de riscos eu tenho a possibilidade de se fazer uma autoavaliação de controle, ok? Normalmente feita pela primeira linha de defesa. E no módulo de auditoria baseada em risco é realizado um teste de controle muito mais pesado, né? Normalmente conduzido pela auditoria. Ok? Sim. Aonde que ela quer saber mais informações? Não apareceu? Em relação ao nosso curso EAD, você pode entrar no próprio site da FBT, da própria faculdade, né? No site da Brasiliano também, se você clicar na brasiliano.com.br, você consegue informações e também já te direciona para lá. A Brasiliano é responsável pela parte acadêmica, né? Gravação de aulas, conteúdo didático, e a parte comercial, inscrição, nesse caso, é com a FBT. A Bárbara quer marcar, sabe? Ah, legal, Bárbara. Vamos sim. Vou fazer contato com você aqui pra gente tá batendo um papo maior. Eu te apresento um pouco mais a Brasiliano e o nosso software. Ok? Se você puder, Bárbara, me manda só um e-mail, só para poder dar uma lembrada, né? Tô ficando velhinha também. Mas eu vou deixar registrado aqui. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigada pela participação. Como sempre, o objetivo nosso também é compartilhar experiência com vocês, né? Sair também, tanto entrar na parte teórica, conceitual, que é muito importante, mas também apresentar para vocês a questão prática, como vocês podem operacionalizar tudo isso. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Estamos aí à disposição. Inclusive, no material tem o meu e-mail de contato e do professor Brasiliano também. Ok? Obrigada. Um abraço. Consultores podem... Eu não entendi o podem. Se for o caso, o MBA, eu acho que não sei se é essa a sua pergunta, André. Vocês podem fazer MBA? Sim. A exigência do MBA é ter formação, né? Você ter aí o curso superior completo. Aí, com o curso superior completo, é necessário disponibilizar toda a documentação para a faculdade, e aí não tem problema nenhum. Agora temos outros cursos menores. Lançamos também, para quem tiver curiosidade também, uma série de cursinhos EAD na plataforma da Brasiliano, todos gravados pelo professor Brasiliano. Então, nem preciso falar que são cursos excelentes, né? Então, ele fala do COSO, ele fala da ISO 31000, fala da questão de ataque de cibersegurança. Então, tá bem legal. Caso vocês possam assistir, e também um custo bem acessível. Eu recomendo aí para vocês. Tá bom? Mais uma vez, obrigada, viu, pessoal? Um abraço. Obrigada.